Durante séculos, a humanidade procurou inimigos invisíveis para explicar os seus medos mais profundos. Tempestades que destruíam colheitas, doenças que dizimavam famílias, a fome que batia à porta de forma implacável. Tudo precisava de um culpado, de um rosto para o mal. E num mundo dominado pela fé cega e pela ignorância, surgiu uma figura conveniente, um bode expiatório perfeito, a bruxa. O que começou como uma simples crença popular, uma superstição passada, de geração em geração, rapidamente se transformou num dos episódios mais sombrios e cruéis da história humana. Este período de terror e paranoia ficou conhecido como a caça às bruxas. Entre os séculos XV e XVIII, a Europa era um caldeirão de instabilidade. Guerras sangrentas redesenhavam fronteiras. Epidemias como a peste negra deixavam um rastro de morte e desespero, e crises religiosas abalavam os alicerces da sociedade. Neste cenário caótico, a Igreja detinha um poder quase absoluto sobre a vida, a morte e, principalmente, sobre a mente das pessoas. Questionar os seus dogmas era perigoso. Pensar de forma diferente era mortal. Foi nesse terreno fértil de medo e incerteza que a superstição e a religião se misturaram de uma forma tóxica. Qualquer evento que a ciência da época não conseguia explicar, desde uma colheita perdida até a morte súbita de um animal, era imediatamente atribuído a uma causa sobrenatural. E se havia uma causa sobrenatural, alguém precisava de pagar por isso. Ao contrário do que o cinema e a literatura popular nos fizeram acreditar, a grande maioria das pessoas acusadas de bruxaria não praticava magia nem adorava o diabo. Eram, na sua esmagadora maioria, mulheres comuns, parteiras que ajudavam a trazer vidas ao mundo, mas que também eram as primeiras a serem culpadas quando uma criança nascia doente. Viúvas que herdavam propriedades e se tornavam independentes financeiramente, despertando a cobiça e a desconfiança. Curandeiras que dominavam conhecimentos ancestrais sobre ervas e medicina natural, um saber que competia diretamente com a autoridade dos médicos e clérigos. Eram mulheres que viviam sozinhas, que não se encaixavam nos padrões sociais, que eram simplesmente diferentes. Numa sociedade rigidamente patriarcal, a independência e o conhecimento feminino eram vistos não como uma virtude, mas como uma ameaça direta à ordem estabelecida. Bastava ser diferente para se tornar um alvo. As acusações raramente se baseavam em provas concretas. Na verdade, as provas eram o que menos importava. Um vizinho invejoso que cobiçava suas terras. Uma briga antiga por um assunto banal. Um simples boato malicioso espalhado pela aldeia. Tudo, absolutamente tudo, era suficiente para acender a faísca da acusação. Uma vez que o dedo era apontado, o destino da acusada estava praticamente selado. Os julgamentos, se é que podemos chamá-los assim, eram uma farsa macabra. A palavra da acusada não tinha qualquer valor perante os seus juízes. Testemunhos de crianças, muitas vezes coagidas ou manipuladas, eram aceites como verdade absoluta. O veredito, na maioria das vezes, já estava decidido antes mesmo de o processo começar, e era quase sempre o mesmo: culpada. Para obter as confissões que provavam a culpa, eram utilizados os métodos mais cruéis e desumanos que a mente humana pode conceber. A tortura era a ferramenta principal. Dor física extrema, infligida por dias a fio, quebrava o corpo e o espírito. A privação de sono levava à loucura, confundindo a realidade com o delírio. Ameaças constantes contra a família e os entes queridos eram usadas como arma psicológica. Sob esta pressão insuportável, muitas mulheres confessavam crimes que nunca cometeram. Descreviam pactos com o diabo, voos em vassouras e rituais macabros. Tudo o que os seus inquisidores queriam ouvir. Faziam-no apenas para que a dor parasse, nem que fosse
por um instante. Estas confissões, obtidas sob tortura, eram meticulosamente registradas como provas irrefutáveis e selavam o destino das vítimas. A lógica era perversa. Se a pessoa confessava, era culpada. Se resistia à tortura e não confessava, era porque o diabo lhe dava forças sobrenaturais. E, portanto, também era culpada. Não havia escapatória. As execuções eram eventos públicos, cuidadosamente orquestrados. Transformava-se num espetáculo grotesco, concebido para educar pelo medo. As fogueiras eram acesas nas praças centrais das cidades, e a multidão reúne-se para assistir. Muitos não estavam ali para celebrar a justiça, mas sim em silêncio, aterrorizados. O medo de ser o próximo de uma acusação falsa cair sobre a sua própria família era palpável. A fumaça que subia aos céus não levava apenas a vida de uma pessoa inocente. Levava também uma mensagem clara para todos os presentes. Não se desviem da norma, não questionem, não sejam diferentes. Obedeçam. O silêncio da multidão não era de consentimento, mas de submissão. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas, talvez até mais, foram executadas durante este período negro. Homens, mulheres e até crianças, em países diferentes, falando línguas diferentes, mas todos mortos pelo mesmo motivo universal e atemporal: o medo do desconhecido. A caça às bruxas não foi um mito, não foi uma história de encantar para assustar crianças. Foi real. Foi um genocídio sistemático alimentado pela histeria coletiva, pela manipulação política e pelo fanatismo religioso. E deixou cicatrizes profundas na nossa consciência coletiva, marcas que ainda hoje ecoam de formas que nem sempre reconhecemos. Hoje, olhamos para este período da história com horror e incredulidade. Perguntamo-nos como foi possível que tamanha barbárie acontecesse. Mas a pergunta mais importante talvez seja outra. Quantas vezes a história se repete, com novas roupagens e novos bodes expiatórios? O padrão é assustadoramente familiar. Sempre que a ignorância se sobrepõe ao conhecimento, sempre que o medo vence a razão, sempre que apontamos o dedo a um grupo para culpar pelos nossos problemas, alguém inocente paga o preço. A verdadeira monstruosidade nunca esteve na magia, que talvez nem existisse da forma como a imaginavam. A verdadeira monstruosidade esteve e continua a estar na capacidade do ser humano para a crueldade quando movido pelo medo e pelo ódio. A história da caça às bruxas não é apenas uma crônica sobre o passado, é um alerta para o presente. Um lembrete sombrio de que a linha que separa a civilização da barbárie é muito mais tênue do que gostamos de admitir. Bem-vindo ao Dark Noir. Se gostou deste mergulho na escuridão da história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir.